No nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, paz do Senhor. A palavra de gratidão ao nosso Deus por essa noite em sua presença. Me encontro muito alegre, honrado por estar retornando a esta casa nesse dia tão especial. Enquanto o pastor Anderson lembrava aqui, há 15 anos atrás, a inauguração, me veio a memória, eu estava lá no dia, pastor Anderson. Eu estava lá na inauguração. O senhor falou que tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Eu estava no grupo do lado de fora, mas eu estava lá. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu já quero louvar a nosso Deus por essa oportunidade, por ter nos trago em segurança. Quando cheguei aqui, ajoelhei e falei com Deus. Eu falei, nos dias que estamos vivendo, chegar em algum lugar é para render ações de graça ao Senhor, né, irmãos? O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem sustentado, tem nos preservado com suas mãos, nos protegido de todos os males. E se estamos aqui hoje porque há um propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Minha palavra de gratidão de sempre, minha admiração. Sempre que puder, direi, pastor Anderson, uma referência para o meu ministério, para a minha vida. Quando cheguei ao Honório, foi quando estava começando o trabalho aqui, mas aprendi muito com o pastor Anderson. Levo ensinamentos que esse homem de Deus teve ali, me ensinou ali até os dias de hoje. E eu não canso de dizer isso, que o Senhor possa continuar abençoando o Senhor, o missionário André, seu ministério, toda a sua família. Presbíterozinho, para mim é Zinho, não sabia nem que você tinha outro nome, tá? Para mim foi novidade hoje. Eu já até esqueci qual é o outro nome, então é Zinho, tá, Zinho? Deus te abençoe e a todos os irmãos, amém? Assentado mesmo, sem mais delonga, pega a sua Bíblia, abra comigo no tema. Efésios capítulo 5, os irmãos intercedam, percebe que a voz está um pouquinho ruim? Mas Jesus está dando vitória. Eu estava ali, eu não estava conseguindo nem cantar, porque eu cantava tossir, irmãos. Mas Jesus vai guardando a gente. Mas vamos ler Efésios 5, a partir do versículo 14. Eu quero entregar algo de Deus para nossas vidas, é uma palavra ardente em meu coração. Prometo ser sucinto. Estamos em festa, mas precisamos ser prudentes. Eu quero entregar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Efésios capítulo 5, a partir do 14, quem achou, diga amém. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No toque de 3, vamos repetir o tema, o versículo 18. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. E não mas enchei-vos do Espírito, graças a Deus. Posso deixar de transmitir o abraço do chefe, né? Falei com ele na ceia domingo que estaria aqui. Ele estava falando do trabalho que vai abrir agora lá em Ramos, aí ele lembra, né? Lembra Pio 12, lembra Jardim América. Aí eu falei para ele que estaria aqui na festa da igreja, ele ficou muito feliz, pediu que transmitisse um abraço ao seu e toda a igreja. Amém? Irmãos, Efésios é uma carta daquele grupo de cartas escrita pelo apóstolo Paulo na primeira prisão. Ele escreve carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Nessa primeira prisão que Paulo ele cumpriu ali em Roma, uma prisão domiciliar, durou 2 anos, ele escreve essas cartas. Ele foi acusado de profanar o templo. Paulo está direcionando aos irmãos dessa igreja. A cidade de Éfeso era uma cidade desenvolvida e também uma cidade muito idólatra. Eu não vou tomar muito tempo situando na questão da cidade, mas ali haviam cristãos que estavam sendo fiéis ao Senhor, mas estavam precisando de um renovo e de um fervor espiritual. Resumindo esta carta, Paulo ele vai dizer a esses cristãos que precisam viver sendo luz em meio a um tempo de escuridão espiritual. Quando a gente chega já no capítulo de número 5, ganhando tempo, Paulo vai trazer lições preciosas em todo esse capítulo.
E esse capítulo ele é dividido em 3 tópicos. O versículo 1 e versículo 2, Paulo primeiramente ele vai direcionar sua fala para dizer quem nós somos em Cristo. Ele diz, sede meus imitadores. A palavra sede pode ser trocada por tantos, pois sede imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, e também, como também Cristo vos amou, e entregou a vida assim mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Se no versículo 1 e no 2 ele fala quem nós somos em Cristo, ele fala sobre conhecermos a nossa posição, andarmos na luz. Do versículo 3 ao versículo 7, ele vai se dedicar a algo, a dizer aquilo que nós precisamos romper quando há essa transformação. Quando passamos a andar na luz, ou seja, quando somos filhos de Deus, precisamos romper com alguns costumes. Ele cita uma lista: fornicação, impureza, avareza, né? Ele fala sobre as palavras torpes, sobre as pavorices, sobre as chocarrices. Ele fala diversas obras que eram feitas antes, mas depois de termos Jesus na nossa vida, essas obras já não podem mais ser cumpridas. E tudo isso Paulo fala para direcionar a algo. Eu li com você a partir do versículo 14, foi proposital, porque não adianta eu falar do versículo 18 sem entender o que Paulo vem falando antes. No 14, Paulo ele vai fazer um apelo. E o apelo que Paulo traz nessa fala é sobre despertar. Aqui Paulo entenda que ele está fazendo um eufemismo. Esse despertar ele não está falando apenas de um sono. Ele está falando de uma morte espiritual. Por isso ele diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando se fala de sono na Bíblia, a Bíblia fala de 3 tipos de sono. Os 3 tipos de sono são claros: o sono natural, o sono espiritual e o sono da morte. Paulo está falando aqui sobre alguns que estão não apenas dormindo espiritualmente, mas estão no estágio da morte espiritual. Então Paulo diz para esses que precisam haver um despertamento, despertar e se levantar dentre os mortos. Toda vez que nós falamos de morte espiritual na Bíblia, ou acerca da palavra de Deus em cima desse tema, eu não consigo citá-lo sem lembrar de Ezequiel 37, porque quando Deus leva o profeta no meio de um vale de ossos sequíssimos, ele está mostrando o estágio espiritual do seu povo. Ele diz, esse é o meu povo, o povo de Israel, morto. E ele faz uma pergunta para o profeta: você crê que esses ossos eles podem reviver? A resposta do profeta é clara para Deus e dizer, Senhor, tu o sabes. O profeta entende que se Deus quiser e chamar até quem está morto, ele volta à vida. Então, quando se fala acerca de despertar do sono ou da morte espiritual, precisamos entender que alguém que está nesse estágio, já está num estágio tão preocupante, irmãos, que somente Deus pode fazer alguma coisa. Rapidamente eu quero te citar algumas características que definem o morto espiritual, assim como definem o morto. O morto ele tem suas características. Por exemplo, uma pessoa morta ela não tem apetite. Estamos falando de morte espiritual. O morto espiritual ele não tem mais apetite, ou seja, ele não tem fome e nem sede de Deus. É aquela pessoa que perdeu a fome e perdeu a sede de Deus. O morto ele é totalmente insensível, ou seja, ele não sente mais nada. O morto não sente mais a Deus. O morto não ouve, o morto já não atende mais o chamado de Deus. E o morto não tem ação, ou seja, o morto não trabalha, o morto não age, o morto não faz, o morto não se envolve, o morto não se dedica. E quanto mais tempo de morte, pior fica. Porque quanto mais tempo morto, mais tempo vai apodrecendo, vai deteriorando. E deteriorando se torna desagradável. Se você entrar num ambiente que há um corpo de uma pessoa que morreu, há muitos casos a gente vê pelas reportagens de pessoas que morreram dentro de casa sozinha, e quando depois de dias entraram naquele ambiente, logo identificaram que a pessoa caída no chão está morta, mesmo antes de mexer nela. Como? Pelo cheiro que aquele corpo está exalando. Ou seja, o morto ele deteriora, com mais tempo, mais evidente fica que ele morreu, ou seja, fica desagradável. O morto espiritual, ele se torna uma pessoa desagradável, ele afasta as pessoas dela, ele afasta os irmãos dela. É por isso que eu te digo que quando se trata da morte espiritual, o homem já não tem mais poder de fazer nada. Não adianta falar, não adianta evangelizar, não adianta insistir, porque já está morto espiritual. Só adianta orar para que Deus tenha misericórdia e chame esse morto de volta.
assim como foi em Ezequiel 37. Toda a ação parte de Deus, em nenhum momento do profeta. Deus leva o profeta para ver o vale. Deus leva o profeta para dar uma volta no vale. Deus fala com o profeta o que ele deve dizer. Deus dá ordem ao profeta para que ele profetize. E depois que Deus fala, que Deus faz, que Deus dá ordem, o milagre acontece. O morto volta à vida. O que era um vale de ossos secos se torna um exército muito numeroso. Então, quando se entra no estágio da morte espiritual, existe um perigo muito grande, porque se precisa somente de Deus agindo. E toda ação para que ressuscite alguém espiritualmente, ela parte de Deus, parte da palavra, parte do Senhor. Aí Paulo fala sobre esse clamor poderoso: desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te fortalecer. Por isso ele continua dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ele fala isso no versículo de número 15. Paulo agora está dando um alerta para que nós tenhamos um cuidado. Ele está falando com os irmãos da igreja de Éfeso: tenham cuidado, andem prudentemente, porque todos nós estamos sujeitos a essa queda espiritual. Todos nós estamos sujeitos a essa frieza espiritual. Todos nós estamos sujeitos a alcançar e chegar a um estágio de frieza, de sono e de morte espiritual, se não houver vigilância. Por isso que ele fala em andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Como esse versículo 16 ministrou meu coração hoje, porque de fato os dias são maus, e eu amo a Bíblia pela sua atualidade. Como os dias são maus, e os dias sendo tão ruins como estão, eles tudo fazem para nos atingir. Olha para a situação da nossa cidade, não é longe. Quando está acontecendo guerra no outro país, é longe, e muitas das vezes a gente até esquece o que está acontecendo, mas está acontecendo do nosso lado, está acontecendo diante dos nossos olhos. E tudo isso, irmãos, acontece, e tudo que acontece com permissão de Deus, há um propósito. E hoje o Senhor muito ministrou o meu coração. Talvez há um propósito para nós, particularmente como cristãos, de entender o que Deus tem a nos dizer, ou até mesmo nos provar. Porque como nós vimos acontecer, irmãos, que tristeza o que está acontecendo, que tristeza o que está ocorrendo aí fora. E eu digo tristeza porque de fato é. Vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo levadas, vidas estão sendo arrastadas, porque colheram e estão plantando da sua colheita. Mas eu, como cristão, não tenho direito de me alegrar com nada disso. Olha o perigo espiritual acontecendo, porque se a Bíblia diz que nem o meu Deus se alegra na morte de um ímpio, por que eu tenho direito de me alegrar na morte de um ímpio? Eu não estou aqui acendendo vela para ninguém, eu não estou aqui julgando a causa ou a postura de ninguém, eu estou aqui trazendo uma verdade bíblica, e muitas verdades bíblicas são difíceis de serem aceitas, mas precisam ser pregadas por nós. E há uma verdade bíblica, nós precisamos entender que o que está acontecendo vem também para nos tornar um crente melhor. Eu hoje pela manhã, pastor Anderson, levantei e orei a Deus e falei: Senhor, me lembra que eu sou teu filho, me lembra que eu sou um cristão, me lembra que eu preciso ter misericórdia, porque eu poderia estar do lado de lá, eu poderia estar perdido, mas um dia a tua graça me alcançou, um dia a tua misericórdia me manteve de pé, um dia a tua voz me chamou e pela tua voz eu atendi o teu chamado. Hoje eu estou na tua presença, mas eu poderia estar lá do lado de fora. Quantos não foram ceifados, irmãos, e um dia não vestiram o uniforme de um departamento, cantaram no coro de uma igreja, receberam uma profecia que seriam pregadores da palavra, mas plantaram uma vida de discórdia, plantaram uma vida de desonra, e estão pagando o preço com sua própria vida com o que está acontecendo. Se a minha Bíblia me alerta que nem o meu Deus se alegra com isso, eu como um cristão não posso me alegrar. Por isso ele diz: os dias são maus, e os dias são tão cruéis, os dias são tão maus, que ele vai querer exigir de mim, de você, uma postura ruim.
Entenda isso, irmãos, o mundo é cruel. Eu falo muito isso com a minha esposa. As pessoas lá fora são ruins e elas querem tirar o pior de nós, elas provocam o pior de nós, e se nós não vigiarmos, nós vamos permitir que o pior de nós saia, que o pior que existe em nós prevaleça. Por isso que Paulo continua dizendo: por isso não sejais insensatos, ou seja, entendei qual seja a vontade do Senhor. Tudo que acontece, eu preciso buscar discernimento a Deus e dizer: Senhor, qual é a tua vontade nisso? Seja para a minha vida, seja para a igreja, seja para a minha casa, seja para a nação, qual é a tua vontade? Eu preciso andar prudentemente, entendendo a vontade do Senhor. Mas aí é que ele complementa no versículo 18, porque ele sabe que não dá para procurar entender o que está acontecendo sendo alguém vazio, sendo alguém cheio de si. Aí no 18 ele diz: em não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repare que Paulo aqui ele traz um imperativo, e no mesmo versículo ele traz duas afirmativas. Duas afirmativas. A primeira, mesmo que é o não se embriagar, ele está afirmando para nós não nos embriagarmos. Esse versículo, irmão, ele é debatido, ele é falado, ele é usado nos podcasts, nas mesas de debate teológico, para quem defenda e quem condene o uso de bebida, de ingerir bebida alcoólica. Não vim falar sobre isso, não vim pregar sobre isso, vim trazer a verdade da palavra. Mas esse versículo, a parte A dele, é muito usada para muitos se respaldarem, ou para muitos até dizerem: não, é só o não se embriagar. O que Paulo está dizendo aqui é acerca de alguém que está minando o seu tempo, se embriagando com aquilo que é terreno, com aquilo que vai trazer contenda. E a primeira parte do versículo 18, Paulo diz que é para não se embriagar. A gente perde tanto tempo debatendo sobre o não se embriagar com vinho, que esquece que o versículo não acaba nisso, que da mesma intensidade que ele fala: não se embriague com vinho, porque é pecado se embriagar com vinho, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então você pode dizer: eu não me embriago com vinho, eu não bebo bebida alcoólica, eu não estou pecando nesse sentido, beleza? Não está, ok, não está, glória a Deus, não está. Mas se você não estiver cumprindo a continuidade desse versículo, você ainda está falhando, porque se não é para se embriagar com vinho, porque o vinho vai gerar dissolução, vai gerar contenda, é para se encher do Espírito. Então talvez, mesmo que eu não me embriague, se eu negligencio a segunda parte do versículo, eu estou falhando com a ordem de Deus. Se a ordem é não se embriagar, então quanto é a ordem de se encher do Espírito? Então não basta não se embriagar do vinho, é não se embriagar do vinho, porém é para se encher do Espírito. Então tem muita gente achando que caminhar na presença é opcional se encher do Espírito. Eu vim pregar uma verdade para essa igreja nessa noite e alertar o teu coração diante de Deus para te dizer: para o crente salvo, remido, lavado no sangue de Jesus, se encher do Espírito não é uma opção, é uma ordenança. Se encher do Espírito não é opcional, é obrigação de todo cristão. Encher-se do Espírito é ordem do dono da igreja. Quem é o dono? Pastor Anderson? Não. Quem é o dono? Pastor Magner? Não. Quem é o dono? Cristo é o dono da igreja, e o dono da igreja diz: se encha. Essa é a ordem. No mesmo versículo, não se embriagar, porém se encher. Não é cumprir metade, é totalidade. Aí Paulo continua dizendo, falando entre vós com salmos, que a gente está fazendo hoje, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os aos outros no temor de Deus. Ambiente que estamos vivendo hoje, cheios do Espírito, buscando ser cheio e louvando ao nosso Senhor. Então essa é a postura que deve ser adotada por todo cristão. Mas no nosso meio existem aqueles que optam por não
se encher do Espírito. E a Bíblia ela vai ser explicada com a própria Bíblia. O mesmo escritor, em outra carta, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículos de número 5, ele fala da diferença entre esses dois grupos. Que grupo? Ele diz que aquele que anda no Espírito se inclina para as coisas do Espírito, mas aquele que anda na carne vai se inclinar para as coisas da carne, porque os que são segundo carne inclinam-se para as coisas da carne, para as coisas do Espírito. Então Paulo faz uma distinção de dois grupos, aqueles que andam na carne e aqueles que andam no Espírito. Ele fala daquele que está sendo alimentado em nós. Imagine, irmãos, que dentro de nós existe um trono, e quem senta nesse trono rege a nossa vida. Imagine que nesse trono está sentado o Espírito. Por que o Espírito está sentado e regendo a minha vida? Porque eu alimento o Espírito, eu encho do Espírito, eu me alimento das coisas do céu, e isso vai alimentar o Espírito, e o Espírito quem vai comandar minha vida. Mas se eu alimento as obras da carne, ou seja, os meus desejos, as minhas vontades, nesse trono quem senta é a carne, e a carne é quem vai prevalecer. Vamos explicar melhor isso, exemplificando com exemplos bíblicos. Volta comigo um pouco na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus fala com Samuel o seguinte: pega teu vaso, enche teu vaso de azeite, vai até Belém, na casa do irmão Jessé, porque dentre os filhos do Jessé, eu tenho escolhido um substituto para Saul. Deus já havia rejeitado Saul do trono e já havia escolhido um substituto, a saber, Davi, para ocupar seu lugar. Mas Deus não deu spoiler para o Samuel. Deus mandou ir e não falou quem era, disse que ia falar lá, disse que era para ungir quem ele mandasse. Samuel vai até Belém. Ele é recebido pelos anciãos. Eu gosto disso, porque Samuel, além de profeta, era juiz e era sacerdote. O sacerdote, juiz, profeta chegou em Belém. Os anciãos, que não eram apenas homens mais velhos, mas eram representantes do povo, religiosos e muitas das vezes políticos, vão receber a figura pública que está chegando. Chega Samuel e eles se preocupam. Eles dizem: é de paz tua vinda? Eles estão preocupados. Imagina, a gente está aqui do nada, pastor Antônio. O obreiro chega e fala: ó, pastor Magner chegou lá fora. O senhor vai perguntar para ele: é de paz sua vinda, pastor presidente? Porque há uma preocupação. Se chegou uma autoridade, se chegou uma figura dessa importância, é porque algo aconteceu. Mas Samuel, ele diz: não, é de paz, eu vim sacrificar, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele não foi como profeta levar mensagem, ele não foi como juiz levar juízo, mas foi como sacerdote: vamos para o culto, vamos sacrificar e depois eu vou fazer o que Deus mandou. Resumindo a história, ele santifica o Jessé, os seus filhos, participa do sacrifício, e quando ele entra na casa de Jessé, ele vê o primogênito de Jessé, de nome Eliabe. Quando ele olha para Eliabe, ele vê o shape do Eliabe, ele vê a postura do Eliabe, ele vê os ombros largos de Eliabe, e ele está lembrando de um rei que está no trono rejeitado, mas que também tinha aparência de rei, porque a Bíblia diz que Saul tinha os seus ombros largos. Então Samuel está criando a lógica, está dizendo: se Deus me mandou aqui substituir Saul, com certeza esse menino é o substituto. Olha o shape dele, pronto para ser rei, preparado para ser rei, aparência de rei. Vou contextualizar para ficar bem claro aqui. Olha a postura de pregador, olha a forma como prega, olha a eloquência que ele fala, olha a roupa que ele veste, olha a voz que ele canta. É crente dos bons, com certeza é esse que Deus escolheu. Por que Eliabe tinha aparência de rei? Porque ele era alguém preparado, ele era alguém que se dedicava, era um guerreiro que treinava, e treinando ele teve a boa aparência. Só que para Deus não basta a boa aparência. Eliabe representa aquele que não anda segundo o Espírito, mas que anda segundo a carne. E eu vou te explicar por quê. Porque Deus vira para o Samuel e falou: Samuel, tira aí o cavalinho da chuva, não se acelera não, porque eu não vejo como o homem vê. Tu está vendo por fora, mas eu vejo o interior. Já rejeitei. Passou os filhos todos, mandou chamar Davi, e o mais franzino, o menino mais novo, falou: é esse, e unge. Depois disso, está acontecendo guerra no cenário de Israel. Israel é o inimigo número 1, os filisteus. O pai Jessé está preocupado, chama Davi e fala:
leva essa comida aqui para os teus irmãos, para o comandante, e me traga a notícia dos teus irmãos, que eu estou preocupado. Não tem status no WhatsApp, não tinha telefone para ligar. A notícia era assim: Davi acorda cedinho e obedece o pai. Quando ele chega no cenário de guerra, o que está acontecendo? Luta? Não. Afronta. Tem um gigante filisteu batendo no peito e dizendo: quem é que pode lutar contra mim? Quem de vocês pode vir me enfrentar? Quem me derrotar, se me matar, nós vamos servir vocês, mas se eu matar, vocês vão nos servir. Ninguém foi enfrentar o gigante. Davi encontra um cenário dessa forma, mas Davi é alguém que carrega o Espírito, e quem enche-se do Espírito, entenda isso, ele tem senso de resolver as coisas. Ele não vê nada na obra parado e não consegue se envolver, deixar de se envolver. Ele quer se envolver com o senso de resolver. Aí ele está perguntando: o que está acontecendo aí? Primeiro, porque ele é obediente. Foi o mando do pai para trazer notícia. Quem é cheio do Espírito é obediente. E sendo cheio do Espírito, ele está ali querendo resolver o problema. Mas para resolver o problema, primeiro tem que entender o que está acontecendo. E enquanto ele está perguntando, quem aparece no cenário de novo? Versículo 28 do capítulo 12. Perdão, do capítulo 18 de 1 Samuel. Perdão, do capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 28. Eliabe aparece. Vê Davi perguntando o que está acontecendo. Quando o gigante está batendo no peito, afrontando, o Eliabe não foi lá dizer para o gigante: eu vou te enfrentar. Quando o gigante está dizendo: quem pode vir me vencer, o Eliabe não se colocou à disposição. Lembra que ele tinha o shape de rei, shape de guerreiro, aparência, mas na hora do combate, na hora que o bicho pegou, não foi. Mas quando viu o Davi tentando resolver o problema, ele vai contra o Davi. O que tu está fazendo aqui, moleque? Eu conheço a tua presunção. Tu gosta de ver sangue, desgraça, é por isso que tu está aqui. Quem é cheio de si, quem anda na carne, quem é cheio da carne, não faz, e quando vê alguém fazendo, se incomoda. Não mete a mão para fazer, mas quando vê alguém querendo resolver o problema, se incomoda. Quem anda na carne se inclina para as coisas da carne. Quando Paulo disse isso, ele está dizendo: pode ter camada de religiosidade, pode se vestir igual crente, pode ter aparência de rei igual Eliabe, mas é rejeitado por Deus, porque o interior é conveniente na obra de Deus. No reino de Deus não é com conveniência, é com obediência. Davi é cheio do Espírito, e quem é cheio do Espírito não abre igual a quem é cheio da carne. O que Davi faz? Te fiz nada, irmão. Virou as costas e continuou perguntando. Olha a postura de quem é cheio do Espírito e de quem alimenta a carne. Eu estou falando de gente de dentro, gente nossa, e muitas das vezes agem dessa maneira. Se Davi e Eliabe são os bons exemplos para nós, eu te trago rapidamente outro bom exemplo, lá em Atos capítulo 6. A igreja está crescendo, e está crescendo de uma forma numerosa. Pastor Anderson pode dizer bem, primeiro culto dele foi 3 pessoas, hoje a igreja está lotada, graças a Deus. Cresceu o trabalho, cresceu a igreja, cresceu o problema. Igreja pequena, trabalho pequeno, problema na mesma proporção. Grande, nas maiores proporções. Foi assim na igreja primitiva. Está tendo ciúme na distribuição das cestas básicas. Aí os discípulos, a diretoria, marca a reunião de obreiro. Marcou a convenção, pastor. E diz, tem que resolver esse problema. Nós vamos levantar 7 diáconos para servir as viúvas. Aí vai acabar com a ciumeira de que um está sendo mais atendido que o outro. Vai todo mundo ser servido igual. Porque a gente não pode abandonar a palavra. Então tem que ter obreiro. Vamos consagrar obreiro. Beleza, vamos. 7. Mas os 7 tem que ter 3 requisitos e não podem falhar em nenhum. Ter sabedoria, ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. Ungir os 7. Dentre os 7 tem um que se destaca. Atos 6 conta a rápida história, rápida porém poderosa história dele. Estevão. O texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo,
fazia prodígios e sinais no meio do povo. Sabe o que Estevão fazia? Servia as mesas, levava a doação, visitava o lar, mas nas horas vagas, depois que fez tudo, ia lá para o templo ensinar e pregar a palavra. Porque quem é cheio do Espírito não está satisfeito só com aquilo, ele quer mais. Aí entra os religiosos cheios de si, que alimentam o seu eu, ou seja, que andam segundo a carne. Tem um grupo, irmãos, e esse grupo não é fraco de Bíblia não, é fraco não, é bom. É um grupo teológico, os chamados judeus helenistas, que adotaram a cultura grega como seus costumes, e estão debatendo com Estevão. Estevão fala daqui da lei, eles falam de lá. Estevão bate daqui, eles batem de lá. Mas quando Estevão, que precisava ter sabedoria, que era um requisito para ser diácono, quando chegava ao limite do seu conhecimento, ele também era cheio do Espírito. Aí diz o texto, e não resistiam à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Os judeus helenistas que debatiam com Estevão eram cheios de sabedoria, cheios de inteligência. Porque ser inteligente e sábio é diferente. Sábio é usar a inteligência com sabedoria. Eles eram até inteligentes, mas não tinham o Espírito. Então não podiam combater em debates contra Estevão, porque eram cheios de si, cheios de eu, cheios de letra, bons no negócio, entendiam da palavra. É gente que conhece a Bíblia mais do que eu e você junto, mas não tem o Espírito porque não se enche dele. Estevão, que era cheio, prevalecia no debate, ganhava no debate. Aí os irmãos ficaram atribulados, vão até subornar, porque quem se enche da carne, se enche do eu e não se enche do Espírito, ele faz de tudo para conseguir o que quer, até ser corrupto ele é. Você vai inventar história, vou te dar um dinheiro, suborno é isso. Você vai falar que ele está blasfemando. Irmão, tu acha que não foram primeiro onde Estevão morava? Olharam a vizinhança dele, perguntaram dele na rua, na família, mas qual era o outro requisito para ser diácono? Ter boa reputação. E ser cheio do Espírito é ter boa reputação aonde anda, ter nome limpo aonde chega, ser bem recebido aonde vai. Não tendo argumento contra Estevão, subornaram. Levaram lá para os escribas, levaram para os maiorais, disseram, olha, ele está blasfemando contra a lei de Moisés. Mas Estevão, cheio do Espírito, quando tem voz de defesa diante do seu julgamento, ele prega. E quando prega, condena quem está apontando ele na palavra. A história você conhece. Aí o versículo, irmãos, lá na frente, Atos 7:55, tem uma palavra que chama a atenção. Porque para ser diácono precisava ter o Espírito, ser cheio do Espírito. Porém Estevão já era cheio do Espírito antes do diaconato. Ele era cheio, foi a diácono, continuou cheio, foi acusado, era cheio, e diante dos acusadores agora, que já não querem mais debater, mas querem matar o Estevão, o texto de Atos 7:55, quando estão rangendo o dente contra Estevão, isso me pega muito, porque eu nunca vi ser humano ranger dente com o outro. Eu já vi bicho ranger dente. Ser humano ranger dente com o outro é porque está tomado pelo mal. Estão rangendo o dente contra Estevão e só vão parar quando tem o sangue dele nas mãos. Cheios da carne, cheios de si. Religiosos. Não eram perseguidores ímpios, eram religiosos, conhecedores da lei. Mas Estevão era o quê? Cheio. Atos 7:55, enquanto estão acusando Estevão, o texto diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, estando cheio. Ser cheio do Espírito é um estado, e um estado que precisa ser mantido. Não é porque você vai passar 4, 5 dias de festa e ser cheio, que na próxima semana está garantido ser cheio, não. Acabou o congresso, acabou a festa, acabou a campanha, acabou a festa, mas continua buscando para ser cheio. Ele estando cheio do Espírito, é um estado, e um estado que precisa ser mantido. Ser cheio do Espírito Santo tem seus benefícios. E quais são os seus benefícios? Um deles está no mesmo texto.
estão acusando ele. E o que acontece? Estevão está cheio do Espírito, fixando os olhos no céu. Se Estevão tivesse preocupado olhando para os acusadores, ele não ia ver a glória de Deus se revelando no céu. Mas quem é cheio do Espírito não anda preso às coisas terrenas. Quem é cheio do Espírito não anda preso às coisas mundanas. Quem é cheio do Espírito não anda preso ao ambiente natural. Fique só os olhos no céu. E o que Estevão viu? Ele viu a glória de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo tem o benefício de ver a glória de Deus se manifestando de forma favorável para a tua vida. E o mais lindo é que ele vê Jesus de pé à direita de Deus. Enquanto na terra estão acusando, estão pegando pedra, estão tacando pedra, estão matando Estevão, ele está dizendo: eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo Jesus de pé, eu estou vendo ele se revelando. Ele está querendo dizer o que está acontecendo, ele está alegre. Porque quem é cheio do Espírito pode estar sendo oprimido, porém os céus estão abertos e o foco é o céu. Portanto, agora, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. O último suspiro de vida de um crente cheio do Espírito Santo de Estevão, como é que foi? A última fala, o último suspiro foi orando, mas não foi orando pedindo justiça a Deus. Me perdoe quem gosta, mas não foi orando cantando sabor de mel, dizendo: eu vou estar no palco, você na plateia, e vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Quando Deus me exaltar, tu vai ser o primeiro. Querer convite para a festa, eu não vou dar. Eu não vi Estevão vingativo, porque quem é cheio do Espírito Santo não é vingativo, ele perdoa. E no último suspiro, ele ora e diz: Senhor, não impute esse pecado a eles não. Quando ele ora a Deus para ter misericórdia de quem está matando ele, é porque no coração ele já perdoou quem está matando ele. Quem é cheio do Espírito Santo perdoa até quem se levanta contra você. Para com esse negócio que evangelho é vingativo, que quem fala mal de você, quem te persegue vai pagar o preço. Não, perdoa, ora por ele. Lembro da frase do Spurgeon, eu gosto dela, que ele fala: se alguém fala mal de você, não fica chateadinho com quem falou mal não, porque tu é pior do que essa pessoa pensa. Um dia nós fomos perdoados, pastor Anderson. Um dia nós fomos perdoados e temos que perdoar. O crente cheio do Espírito Santo perdoa. Último exemplo para a gente acabar. Estou correndo mesmo. Lucas capítulo 10, lá no versículo 38. Vou te dar mais 2 exemplos de quem é cheio de si e quem é cheio do Espírito, como se porta. Jesus está chegando em Betânia, está sendo recebido na casa de uma família amiga de Jesus. Marta recebe Jesus em casa. Jesus está com os discípulos, Jesus está com quem o segue. E quando ele entra na casa de Marta, o negócio já virou culto, já virou escola bíblica, já virou ensino. Jesus está ensinando, Jesus está falando, é um rabi. Onde chega e ensina. Seus discípulos estão assentados aos seus pés, porque era assim que os alunos ficavam aos pés. Lembra de Paulo falando? Aprendeu aos pés de Gamaliel, era o costume. Sentava aos pés e Jesus está ensinando. E dentro da casa da Marta está acontecendo o culto. E tem as irmãs da recepção do culto. Estão lá na cozinha trabalhando. Estão lá fazendo bolo, fazendo pão, preparando suco. Mas Maria, que está lá, a irmã mais nova da Marta, está olhando para a sala e está vendo: o negócio ali está bom. Largou um pouquinho o que estava fazendo, não quis nem saber, se deixou para lá, e tratou de sentar também, diz o texto, assentando-se também. Ela foi aos pés de Jesus para ouvir. Ela pensou: que oportunidade eu vou ter de novo de Jesus vir na minha casa, o mestre vir aqui ensinar? Eu não vou perder essa oportunidade não.
Marta abriu mão um pouquinho do serviço, guarde isso, para ouvir Jesus. Maria, perdão. Aí Marta está lá atarefada, afadigada. O texto diz que ela estava afadigada. A palavra grega diz de alguém que está com as rédeas da situação na sua mão. A Marta está preocupada, não tem que ser tudo do bom e do melhor. Marta tinha intimidade com Jesus. Marta tinha acesso livre a Jesus. Jesus estava na casa de Marta. E Marta está servindo Jesus, gente. Aí quando ela olha para o lado, Maria, pega o negócio para mim. Ela, cadê Maria? E Maria está lá. Ela podia ir na Maria, irmã mais velha, no pé do ouvido e dizer, ô abençoada, volta para a cozinha e me ajuda. Mas ela entendeu, está acontecendo o culto. A autoridade maior que é ele. Mas ela está preocupada com o trabalho, com o serviço. E diferente de Maria, que chegou de mansinho, se assentou e só abriu os ouvidos, não a boca, só os ouvidos para ouvir Jesus, ela já chegou questionando Jesus. No meio do ensino, falou, Jesus, você não está incomodado com o que está acontecendo, não? Minha irmã está me deixando trabalhar sozinha, manda ela vir me ajudar, por favor. Quem está ocupado demais, quem está ocupado demais fazendo, muitas das vezes esquece de parar para ouvir. Eu vim liberar uma palavra difícil, dura, mas entenda, é uma verdade. Larga um pouco esse serviço, larga um pouco de servir para ouvir Jesus. Eu sei que para dar glória ficou ruimzão, mas é verdade. A gente anda igual Marta, atarefado, pregador, agenda todo dia, glória a Deus. Está com a agenda para cantar todo final de semana, glória a Deus. Está de segunda a segunda ajudando na igreja, todos os departamentos, oh glória. Mas quando que tu está parando para ouvir? Porque quem está ocupado demais, distraído como Marta estava fazendo, por mais que seja dedicado, está afadigado, está distraído, e distraído esquece de ouvir. E quando chega até Jesus, porque sabe o caminho de chegar até Jesus? Chega igual Marta, questionando. O senhor não está incomodado não? Que ela me abandonou? Manda ela lá me ajudar. Porque quem está trabalhando muito, está visando às vezes recompensa. Aí não recebe a recompensa que esperava, o que vai fazer? Cadê minha recompensa? Por que meu filho não voltou para a tua casa se eu estou todo dia na igreja? Por que a minha saúde está desse jeito se eu estou todo dia enfornada na igreja? Por que a minha vida não vai para frente se eu estou todo dia fazendo? Porque tu está fazendo, mas não está ouvindo. Para um pouquinho para ouvir Jesus. Aí a saúde é atingida, a casa é atingida, o casamento é atingido, aí joga a culpa no inimigo. Porque é fácil culpar ele já tem culpa de tudo mesmo. Ele já nem liga mais quem joga a culpa para ele já é culpado. É o diabo, é o inimigo que está tocando na minha vida, que está tocando na minha casa. Mas quem está ouvindo Jesus está entendendo, é para parar um pouquinho, é para escutar um pouquinho, é para aprender um pouco mais, é para receber algo do céu. E o que foi? Maria, representando alguém cheio do Espírito, que para um pouquinho o serviço para ouvir, ela ouve que Jesus falou bem dela. E o que é que Jesus falou acerca dela para Marta? Tu está afadigada, tu está ansiosa, com muitas coisas, está questionando que tua irmã parou para me ouvir, mas ela escolheu a boa parte, e aquilo que não pode ser tirado. Tu está trabalhando muito e pode ser levado. Tu está se dedicando tanto até além da conta que pode ser tirado. Mas quando tu para ouvir as palavras dele, ela não pode ser arrancada de você, não pode ser levado. Crente que se enche do Espírito, ele sabe até a hora que tem que parar. Que cultura nossa, irmãos, que está matando gente. Que cultura nossa que está matando nossos irmãos, porque não para. O Deus que se alegra com o teu louvor é o Deus que se alegra na comunhão da mesa da tua casa. O Deus que se alegra com o teu cântico aqui é o mesmo Deus que se alegra com você brincando com teu filho. O
Deus que se alegra enquanto nós cultuamos a Ele. É o mesmo Deus que se alegra quando tu fala: hoje o culto vai ser em casa, ninguém vai para lugar nenhum, hoje o culto vai ser aqui. Quem é cheio do Espírito anda com sabedoria e prudência. Ele cuida dos seus, porque ele ouve o direcionamento de Jesus. Ele cuida da sua casa, porque ele ouve o direcionamento de Deus, mas precisa ser cheio para ter essa maturidade. A gente está mais preocupado com o cardápio terreno do que com o cardápio do céu. A gente está mais preocupado com a paleta de guarda-roupa do que com as vestes de santidade. A gente está mais preocupado quem vai vir cantar, pregar, falar, fazer, do que com a palavra que vai confrontar, do que com as vidas. Quem é cheio do Espírito anda com prudência. Abandara blaxúria candara, abandara blaxúria candara. Se encha do Espírito para saber quando tem que ir. Porque quem é cheio do Espírito muda tudo, irmão. A forma de falar, o que vê, o que ouve, como se porta. Quem é cheio do Espírito sabe quando é para dizer e quando é para se calar, quando é para chegar e quando é para sair. Quem é cheio do Espírito é direcionado em todas as áreas da sua vida pelo mesmo Espírito. Quem anda segundo o Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. Pode ficar de pé, pastor. Fica de pé comigo. Se encha do Espírito para que se cumpra na tua vida a vontade dEle. Se encha do Espírito para que se realize na tua casa a obra dEle. Se encha do Espírito ao ponto que você saiba até onde você pode ir, até o que você pode falar e não falar. Se encha do Espírito ao ponto que toda a sua vida seja direcionada pela vontade dEle. Eu vim liberar uma palavra do céu para a tua vida hoje e dizer: se encha do Espírito ao ponto que todas as áreas da sua vida sejam alcançadas. Casamento, profissional, financeira, ministerial, tudo vai ser direcionado por Ele. Quem é cheio do Espírito não tem seus passos guiados pela sua vontade. Quem é cheio do Espírito, eu já citei, é igual Samuel, é para ir em Belém e é para fazer o que eu mandei. Não é para levar juízo, não é para levar profecia. Samuel é profeta, mas naquele dia o profeta não foi pregar, o profeta foi sacrificar, foi para o culto cultuar. Quem é cheio do Espírito tem seus passos guiados pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito faz a vontade do céu, não a sua. Quem é cheio do Espírito cumpre o plano de Deus, não o dele. Quem é cheio do Espírito perdoa quem ofende. Quem é cheio do Espírito não guarda rancor. Vai ser cheio do Espírito? Quer mesmo? Vai ter memória de peixe, hein? Vai ter que esquecer quem falou mal de você. Vou repetir o que eu já disse hoje: não tem esse evangelho vingativo, não. É perdão. Até porque na cruz do Calvário, Ele estava lá, Ele estava pensando em mim, pensando em você, levando sobre Ele a nossa culpa, o nosso pecado. Então fomos perdoados. É por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Encerro agora. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é na outra prisão. Essa prisão foi pior. Se a primeira foi dentro de casa, domiciliar, a segunda foi na masmorra. Se a primeira durou 2 anos, a segunda acabou quando Paulo morreu. Mas na última prisão, ele também escreveu uma carta, 2 Timóteo. Essa carta que a gente leu é para a igreja de Éfeso. 2 Timóteo é para um jovem pastor que pastoreou a igreja de Éfeso.
Aí Paulo está olhando para a situação. Nero tacou fogo em Roma, acusou os cristãos, culpou o Paulo. Paulo está preso por causa disso, influenciar os cristãos nesse negócio. Timóteo está tendo que pregar numa igreja perseguida. Vou contextualizar, imagina. Pastor Anderson, Timóteo chega no culto de domingo e prega sobre fé. E no primeiro banco da igreja dele está o irmão que no dia anterior perdeu um familiar, assassinado pelo Império Romano. Está vendo um filho que viu seus pais morrerem, está vendo um esposo que viu sua esposa morrer, um pai, uma mãe que viu seu filho morrer. Ele está dizendo para eles: não abandone a fé, permaneça de pé. O Timóteo está cansado, irmão, é difícil. Aí o Paulo, dentro da prisão, cheio do Espírito Santo, aguardando o seu Marte, a sentença de morte, é tomado pelo Espírito mais uma vez, inspirado pelo Espírito mais uma vez, toma uma pena, toma um papel e escreve: lembra, Timóteo, da tua cultura, da tua casa, dos teus ensinos. Lembra da tua avó, da tua mãe. Eu sei que tu teve discipulado em casa. Eu sei que tua avó, que tua mãe sentava e dava escola bíblica para você dentro de casa. Lembra disso para te manter firme. Mas eu vim falar com você, Timóteo, para tu lembrar de um negócio melhor ainda, maior do que isso ainda. Lembra do dia que tu foi separado para a obra. Eu estou falando do que eu vi, porque eu estava lá. Na tua ordenação, eu estava. Na tua imposição de mãos, eu estava lá. Quando o Espírito desceu sobre a tua vida e confirmou a tua chamada, eu vi. Eu acredito no que Ele fez na tua vida, por cujo motivo eu te lembro que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti, Timóteo. Essa luta vai tentar esmorecer, mas naquela época tu sabia, tinha que se encher do Espírito, e agora se encha mais. Mantenha viva a chama do dom de Deus que existe em você, para tu prevalecer e vencer o que está na tua frente, Timóteo. É sendo cheio, é mantendo a chama viva, é mantendo o vaso cheio. Esse problema vai querer te parar, mas se você estiver cheio, Timóteo, tu vai ter força para continuar. O homem que está escrevendo, nas suas últimas palavras, ele deixa passar uma leve tristeza, mas que ele já superou. Porque Paulo está dizendo para Timóteo que ser cheio do Espírito Santo muitas das vezes vai causar solidão, muitas das vezes vai fazer você caminhar sozinho. E aí Paulo está dizendo: na minha primeira defesa, Timóteo, eu olhei para um lado, não vi ninguém conhecido, para o outro, só acusador. Olhei mais na frente, olhei para trás, só tinha dedo apontando, não vi nenhuma plaquinha assim: Paulo, tamo junto. Não vi nenhuma mensagem no meu telefone: tô orando por você. Nada. Timóteo, não tinha ninguém foi me assistir, ninguém foi dar uma moral, ninguém foi lá, mesmo que quietinho, dizer que às vezes a gente só precisa disso, né? De alguém chegar e falar: tô aqui, tô orando. Isso dá um ânimo. Mas quem anda cheio do Espírito, pastor, às vezes nem isso vê. Paulo está falando de uma solidão rodeado de pessoas, porque não foi ninguém assisti-lo, só acusador. Mas ele não termina como um frustrado. Se ele põe um ponto final, a gente vai dizer: o Paulo morreu tristão. Mas ele não põe um ponto final. Ele fala: mas o Senhor, não tinha rosto amigo, Timóteo, mas o Senhor, não tinha amigo dizendo: estou aqui, Paulo, mas o Senhor esteve comigo, me assistindo. Quem é cheio do Espírito Santo entende. Pode sumir todo mundo, amigo, família, parente, pode sumir irmão, pode sumir irmã, pode me deixar todo mundo, mas os olhos dele estão sobre a minha vida. Essa convicção só carrega quem é cheio do Espírito. Se Paulo fosse cheio de si, cheio da carne, ia ser um Paulo mimizento, porque crente carnudo é crente mimizento. Pastor não me mandou uma mensagem, ninguém me visitou, ninguém foi até mim, ninguém me procurou. Mas o crente cheio do Espírito Santo está dizendo: os olhos dele estão sobre a minha vida. Isso é suficiente.
Essa maturidade, eu repito, só alcança quem é cheio do Espírito. Eu vim pregar hoje e dizer: seja cheio do Espírito. Não é o tema? Enchei-vos, enchei-vos. Não de si, não da sua vontade, não da carne, não do seu eu, mas se encha do Espírito. Estende a sua mão em posição de quem recebe. Eu vou orar e devolver o microfone. Senhor, diante da tua palavra, como o salmista disse, a lâmpada é luz para o nosso caminho. Orienta, dá instrução, dá segurança. E pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações nessa noite, eu quero uma vez mais orar por esse povo, o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Que não haja mais em nós espaços para o nosso eu, que não haja espaço para a nossa vontade, mas que somente haja em nós o sentimento do Senhor. Encha-nos do teu Espírito, ao ponto que os nossos vasos se transbordem. Encha, Pai querido, do teu Espírito a nossa vida, ao ponto que os vasos se transbordem. Para ser cheio do Espírito tem que se esvaziar de si. Para ser cheio do Espírito tem que entender que é Ele quem prevalece, quem permanece. Para ser cheio do Espírito, a tua vontade não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a vontade dEle. Para ser cheio do Espírito tem que ser corajoso, e aqui o Senhor diz: tem um povo corajoso, tem um povo intrépido, tem um povo valente, tem um povo com fé, que escolheu a boa parte, que escolheu a boa parte, que não pode ser tirado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Tua mão está estendida, eu vou fazer o que Ele manda. A banda canta lá baixo. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto uma presença forte nesse lugar. Há um varão de autoridade no meio dessa igreja. Eu sinto ele aqui. Se a tua mão estiver estendida com o coração aberto de quem deseja, de quem pede, de quem clama, tu vai receber uma porção do céu agora. Tem renovo espiritual chegando para a tua vida. Tem renovo do céu descendo sobre a tua vida. Tu não vai sair daqui cheio, não. Tu vai sair daqui transbordando. Tu vai sair daqui regozijante da presença. Tua mão está estendida. Tem uma graça nos envolvendo aqui. Tem uma presença nos envolvendo nesse lugar. Há uma glória sendo inundada. Abacandara blaxúria candara bacandara bandara baixúria candara bandara. Eminecandara bandara baixúria candara bacandara bandara blaxúria. Eminigiaçúria candara bacandara. Com a tua mão estendida, recebe o que o céu está te proporcionando nessa noite, meu irmão. Ô minha irmã, recebe o que o céu está liberando para a tua vida hoje. Recebe essa porção que está descendo do céu para a tua vida. Tem gente que entrou aqui hoje fadigado espiritualmente. Vai sair daqui de cabeça erguida, como Estevão, olhando para o alto e vendo a glória se revelando, como Davi, não batendo boca com quem se opõe, como Maria, parando para ouvir a voz dele. Seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito. Sinta o toque dele na tua vida, sinta. Sinta, fecha a tua mão. Tem uma graça nos envolvendo nesse lugar. Tem um varão de autoridade passeando em nosso meio. Tem uma glória sendo inundada nesse lugar. Quantos creem nisso? Levanta a tua mão agora em posição para adorar a Ele. Quantos creem nisso e sentem essa presença? Sentem essa glória, esta graça que nos envolve. Seja renovado enquanto tu adora. Tem renovo para a tua vida. Tem batismo no Espírito. Tem poder do céu. A tua mão levantada, a tua boca aberta, por favor, por alguns segundos apenas. Abra essa tua boca santa para glorificar esse Deus santo.
Esse barulho que só crente cheio do Espírito sabe fazer. Se o morto não emite som, pastor Anderson ao vivo faz barulho de vivo. E vivo espiritual é identificado até pelo som que ele emite, o som da adoração, o som da adoração. Então adora. Você pode glorificar a Ele. Você pode glorificar a Ele. É noite de livramento, diz o Senhor. É noite de livramento, diz o Senhor. Seja cheio, seja tocado, seja revestido. Glorifica. Já foi cantado aqui, cadeias caem quando você canta, correntes caem quando você adora. Enquanto a igreja está adorando, sendo cheia, o céu está visitando o teu lar, o céu está visitando tua vida. Tu crê nisso? Tu vai chegar em casa, vai ter surpresa. No boa noite, tu vai notar a diferença, porque enquanto tu adorava, o Eterno visitava teu lar. Eu estou falando porque ele me diz: estou enchendo o vaso nessa noite. Estou enchendo o vaso nessa noite. Estou removendo o vaso nessa noite. Seja cheio, seja cheio. Enchei-vos, enchei-vos. Glorifica o nome do Senhor Jesus, pastor.